Sérgio, me colocando na posição de eleitor, que eu sou aqui de São Paulo, eu me deparei muitas vezes com as seguintes propostas. Os candidatos ao governo, eles ou sugeriam que eles mesmos, como governadores, seriam também os secretários de segurança do Estado, eu sou a lei, ou se comprometiam a colocar maior efetivo nas ruas, mais policial e melhores salários. Então, a promessa é geralmente a mesma. Mais policiais, mais carros de polícia, melhores salários. E essa outra sugestão também, se não me engano, do candidato russomano, de que eu seria o secretário de Segurança Pública do Estado. Primeiro, qual a efetividade de limitar a promessa e o compromisso a aumentar efetivo e aumentar a remuneração dos policiais? E, em segundo, como é que você viu toda essa movimentação de eu serei o secretário de Segurança do Estado? Acho que, em primeiro lugar, mais efetivo e mais salários remetem sempre à discussão de uma polícia mais efetiva, uma polícia mais eficiente na proximidade com a população e na resolução, na prevenção e no enfrentamento do crime, da violência. Então, por trás dessas grandes bandeiras eleitorais, nós podemos localizar um dos maiores desafios que se colocam aos governantes, que é como gerir, como governar as polícias. Polícias são instituições que existem. É importante destacar que democracias precisam de polícias, democracias precisam de polícias fortes, capacitadas, qualificadas, e para isso você precisa de policiais profissionais muito bem qualificados e remunerados. O desafio da remuneração dos policiais hoje é, sem dúvida nenhuma, acho que um dos principais que serão enfrentados tanto por governadores como pelo presidente e pelo próprio Congresso, que na verdade é quem poderá dar uma solução e um arcabouço final em relação a isso, que é, como foi feito com o Fundeb, a proposta de se fazer um fundo para os policiais. Salários de policiais têm que ser considerados um investimento importante nas condições de vida da população e do país. Então, um ponto importante é como governar as polícias. Que polícia queremos? Que polícia nós, na verdade, precisamos numa democracia como a brasileira? Então, essa é uma das respostas. Daí deriva, por exemplo, a questão, como a promessa do candidato russomano, de dele ser o secretário. Na verdade, por ser uma instituição de força e que caracteriza o Estado moderno, as polícias precisam também de uma cadeia de comando muito clara. Não há possibilidade de se titubear. Você precisa que você tenha uma clareza de comando clara, onde, desculpem, você saiba exatamente o que se esperar de um determinado governo e do que você pode contar com a polícia. Inclusive, o que se pode contar com a polícia parece até vago, mas no fundo, no Brasil, um dos nossos dilemas é exatamente aquele que, quando você olha muitas vezes, as polícias foram muito instrumentalizadas, como costuma dizer o atual secretário nacional de Segurança Pública, Ricardo Balestreri. As polícias brasileiras foram sequestradas por outras questões, como, por exemplo, pela ditadura. A ditadura. Então, na verdade, é recuperar uma polícia voltada para a cidadania, voltada para a garantia de direitos. Acho que esse é o desafio e, para isso, você precisa ter autoridade. No caso, a autoridade, seja de um secretário de segurança com condições de governar as polícias, ou seja, de um governador que optar por esse caminho, que também nós temos que entender que dentro de se, por exemplo, a proposta do russomano fosse escolhida, a população assim desejou, né? Então esse, na verdade, o desafio.